E o governo do estado determinou o retorno de professores e especialistas de educação afastados. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado. Da redação ao vivo, quem traz os detalhes para a gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia, muito bom dia a todos que nos assistem. Olha, os funcionários têm 30 dias para se apresentarem à Secretaria Estadual de Educação. Passado esse prazo, o servidor terá registro de falta ao serviço, desconto de remuneração, abertura de sindicância ou de processo administrativo para apuração do fato e uma eventual aplicação de punição. De acordo com a Secretaria, a medida tem como objetivo minimizar o déficit no quadro dos professores do Estado. Outra ação que deve ser executada para contornar o problema é a contratação de educadores temporários. Os funcionários que retornarem irão para o Departamento de Recursos Humanos da Secretaria para serem direcionados a um novo local de trabalho. Cada caso será avaliado, já que devem haver situações como professores licenciados ou em processo de aposentadoria. Para a convalidação do ato de afastamento, o professor ou especialista deve encaminhar o requerimento para a Secretaria. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Uma convocação mais que necessária, né, Jânio? Inclusive no feriado ontem, né, gerou uma repercussão muito intensa nas redes sociais, pessoas criticando, pessoas elogiando, e a gente não pode deixar de, na análise, fazer algumas perguntas. Por exemplo, é a primeira vez que o governo convoca para o local de origem os professores do Rio Grande do Norte para se apresentarem, aqueles colocados à disposição? Não. Rosalba fez isso, Vilma fez isso, Garibaldi fez isso, Geraldo Melo fez isso, todos fizeram. E depois que se faz isso, aí tem aquele político, aquela liderança, aquele amigo, aquele parente, que diz, olha, fulano estava ali, deixa ele acolá. Então não é a primeira vez que esse tipo de convocação acontece. Será que pela primeira vez não vai ter esses atendimentos para depois voltar a ser tudo como antes do quartel de Abrantes? A não mudar para ficar tudo do mesmo jeito, como diria o Lampedusa? É uma dúvida que fica e o governo está com a resposta. Uma outra pergunta: por que só os professores? Será que apenas a categoria dos professores está com esse tipo de problema? De colocar à disposição de vários órgãos, uns não irem trabalhar, virarem fantasmas, mas todo mês recebendo? Certamente não. Os outros setores também têm pessoas colocadas à disposição. Num momento importante como esse, é preciso que o governo adote uma medida sem discriminação, para todos os setores, cada um se apresentar ao seu lugar de origem. E mais ainda, para não se transformar no arrumadinho de situações anteriores, é preciso fazer algo que é até hoje obrigação. Os poderes colocarem na internet os funcionários. Para resolver isso é fácil. Aqui no programa, várias vezes, não apenas nesse governo, mas nos anteriores também, eu comentei, quer resolver essa situação? Depois que o governo Vilma de Faria fez aquele censo que constatou 1.800 funcionários fantasmas, eu disse, é fácil. Coloca na internet o nome da repartição, os funcionários, não precisa nem botar o salário nesse momento, tá? Se for botar aí, mas bota na repartição, por exemplo, Secretaria de Educação, aí coloca o nome dos funcionários, dos professores, o local de trabalho e o horário. Aí é fácil, os próprios colegas vão ver, ei, cadê aquele fulano, está aqui não? Já pensou se fizer isso? Resolve de uma forma definitiva e tira aquela suspeita que sempre ocorre quando um decreto desse é publicado. Ah, está querendo apenas para começar a cobrar e fazer favores. Para não colocar em suspeita mais uma dessas iniciativas, ainda fica o crédito de que o que está sendo feito com professores será feito também com todos os outros funcionários. E mais ainda, que de uma forma transparente se faça um tipo de controle para que, a exemplo do que eu citei como sugestão há pouco, os próprios funcionários e a sociedade consigam monitorar e evitar que recaia
sobre determinadas categorias de funcionários públicos a culpa por uma situação que a gente sabe que ela não é específica de uma categoria. E ela é muito mais de gestão, muito mais administrativa, que é essa de estarem cada vez mais comprometidos com o pagamento de pessoal, os governos estaduais e os governos municipais. Aí a gente está se referindo à lei de responsabilidade fiscal. E nesse momento, pelo acúmulo dessas últimas experiências e situações assemelhadas, é que o Rio Grande do Norte se encontra com mais outros 3 estados, além do limite da responsabilidade fiscal. Aquela em que não pode contratar, nem pode dar qualquer tipo de aumento, de forma até a comprometer a obtenção de recursos ou a própria governabilidade de quem deixa esse tipo de situação permanecer. O Rio Grande do Norte já está acima do limite da responsabilidade fiscal, não é a prudencial. E algo precisa ser feito. A exemplo desse decreto de ontem, de um monitoramento para botar para trabalhar quem tem que trabalhar e aonde tem que trabalhar e para quem trabalhar, que a gente sabe que a maioria dessas pessoas que ficam à disposição, servidores públicos, muitos deles, quando não trabalham, trabalham para determinados grupos ou para determinadas, digamos assim, agremiações, que não são necessariamente aquele serviço público originariamente motivo da contratação desses servidores.